Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. É uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia da UFRJ que discutem, que conversam sobre as grandes questões que mobilizam o mundo hoje, os grandes eventos que estão acontecendo, enfim, que conversam sobre a contemporaneidade, sobre esse mundo que nós temos hoje diante de nós. Nesse conversa de número 112, a gente gostaria de retomar a nossa conversa, a nossa discussão do programa anterior. No programa anterior, a gente conversou sobre o quê? Sobre o mundo da revelia, sobre um mundo, sobre o signo da desordem, da instabilidade, da incerteza, dos riscos. E a gente começou essa discussão a partir daquilo que estava acontecendo na Venezuela. Na Venezuela. Agora, voltamos um mês depois, e esse quadro de desordem, esse quadro de instabilidade, esse quadro de incerteza, de angústia, de um mundo que passa por momentos muito difíceis, esse quadro simplesmente se agravou com a intervenção americana em conjunto com Israel sobre o Irã. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Qual é o custo da desordem? Quanto é que custa isso em termos de investimento, em termos de emprego, em termos de renda, em termos daquilo que acaba acontecendo na vida das pessoas do dia a dia, né? Quais partes do mundo que são mais afetadas por isso? É a Ásia? É a Europa? É os Estados Unidos? São os Estados Unidos? Enfim, qual é o custo de tudo isso? E falando também um pouco sobre a economia iraniana, né? Sobre as condições dessa economia hoje, enfim. Então, como sempre, nós vamos discutir esse tema, que é a guerra que está acontecendo entre Estados Unidos, Israel e Irã. Nós vamos discutir esse tema dando ênfase mais à dimensão econômica, que é aquela dimensão que a gente acha sempre que nós podemos dar uma maior contribuição. Existem outros grupos, existem outros professores, existem outros podcasts, canais que discutem até toda essa parte mais de geopolítica, de toda essa parte mais envolvendo conflitos como esse, que são pessoas muito mais competentes do que a gente. Então a gente prefere ir ali no nosso campo, que é onde a gente sabe que a gente pode dar uma contribuição razoável e que seja uma contribuição útil para vocês. Então esse é o nosso tema de hoje, é o Irã, é o custo desse quadro mundial que está sendo desenhado nesse exato momento. E para isso a gente tem aqui hoje o professor Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Bem, um prazer estar novamente aqui. Mais uma vez, né, tratando de temas que são difíceis, né, de temas que são pesados, de temas que são complicados. Eduardo Baixa, meu grande amigo Baixanzinho, É isso, né? Questões tensas, né? questões tensas, Muito questões complicado. difíceis, muito complicadas, e hoje aqui sem o nosso amigo Numa, né? Que está tendo que resolver, teve que resolver alguns problemas de última hora, então a gente não pode contar hoje com o nosso amigo Numa Mazati. Antes de começar, eu gostaria de fazer alguns lembretes para vocês. Se vocês querem ouvir esse programa na forma de podcast, isso está disponível no podcast canal IE-FRJ. Lá vocês encontram os programas do canal, entre eles o Conversas. Outra coisa, dar um toque em vocês que eu e o Pradinho, eu e o Prado, nós fizemos um programa, fizemos um curto-circuito exatamente sobre uma discussão que é muito importante nesse momento, que é sobre regulação. Você que é um consumidor de energia elétrica, em 2028 você vai poder escolher do seu fornecedor de energia elétrica, como você escolhe hoje a sua operadora de telefonia, né? Então, nessa nova realidade do setor, a regulação tem um peso muito grande. Então, eu convidei meu grande amigo Pradinho para conversar com a gente lá no Porto Circuito sobre esse tema essencial que é a regulação, regulações de mercados, os grandes desafios, as grandes experiências internacionais. E vocês encontram esse programa
Regulação e Mercados, lá no canal do Instituto de Economia, no Curto Circuito. Ou se quiser, na própria página lá do Curto Circuito, se vocês procurarem canal curto-circuito, vocês encontram eu e o Pradinho discutindo lá um tema bastante relevante. É isso, senhores. Pradinho, eu fiz o jabá, né, do nosso trabalho aqui. Ninguém sabe o que é jabá, nós também não vamos explicar porque é coisa de velho. Ninguém sabe o que é isso. Bom, Pradinho, vamos começar então com, se você quiser, começar com a economia iraniana, né? Falando um pouco sobre essa economia, falando um pouco sobre a atual situação econômica do Irã, que é justamente nesse quadro econômico é que o Irã enfrenta a guerra, né? Ele enfrenta a guerra num determinado quadro, num determinado momento da sua economia. E que momento da economia iraniana é esse, cara? Ok, mas, Bicalho, eu gostaria de começar chamando a atenção da maneira que nós aqui no Conversas sobre o Mundo Contemporâneo olhamos o mundo. Quer dizer, o mundo pode ser olhado de várias posições. Nós, como economistas, damos uma ênfase, obviamente, ao nosso campo de conhecimento, mas ao fazer isso, nós não deixamos de discutir os aspectos políticos, os aspectos principalmente históricos, colocar a conjuntura geopolítica, mas a nossa posição é a posição da economia política, né? Isso é o que nos caracteriza. Nesse sentido, uma situação de guerra, e essa não é uma guerra qualquer, é uma guerra que faz parte, como o Bicari chamou a atenção, numa situação de desorganização da ordem econômica internacional. Quer dizer, nós temos que ver o que está acontecendo agora no mundo como parte de um processo que começou antes do Trump, mas que se acelera com Trump, de abandono daquelas regras do jogo do pós-guerra, né? Onde você tinha as Nações Unidas, você tinha a construção dos organismos internacionais, da OMC, um papel do Banco Mundial, do FMI e assim por diante, né? Só para lembrar um aspecto, quando houve a invasão do Iraque pelo próprio Estados Unidos, se eu não me engano, em 2003, antes de invadir, os Estados Unidos vai às Nações Unidas e tenta argumentar da legalidade da invasão. As Nações Unidas acabou não autorizando, o Conselho de Segurança, pouco importa, de qualquer maneira ele fez. Mas o fato dele ir, houve um reconhecimento da relevância do direito internacional. Quer dizer, que eles davam importância a ter essa legitimidade, né? Essa legitimidade. Agora, o atual presidente americano, o Trump, diz: eu não me importo com o direito internacional. Não, nós sabemos o que é melhor, ou seja, não se dá nem ao trabalho de comunicar ou, de alguma maneira, agir nesse sentido junto à ONU. Aliás, nem o seu próprio Congresso, né? Ele o faz de maneira autocrática, de maneira unilateral, é, colocando como racionalidade a sua percepção do interesse americano, que é sobre isso que ele fala, sobre a melhor prática, a melhor estratégia para garantir o poder americano no mundo atual. Mais uma vez, quando os Estados Unidos agia, ele sempre agia em nome de valores. Agora, ele não fala mais em nome de valores, ele fala em nome de interesse duro, sem qualquer tipo de subterfúgio, de um determinado país, né? A invasão do Iraque foi em março de 2003, aqui o Bicário está chamando a atenção. Mas, pois bem, então nós estamos falando aqui 23 anos depois, né, nesse processo. Então, essa desordem se dá, a questão das tarifas fazem parte disso. Você não liga para o OMC e opera dentro disso.
Uma das coisas sagradas na ordem pós-Segunda Guerra Mundial era não mais ter guerras de conquista. Quando o Trump ameaça tomar a Groenlândia, é um, ele ameaça ocupar territórios de outros países, é um retorno a uma situação do século XIX, né? Até mesmo com aliados tradicionais, né, com o Canadá, com a Dinamarca, pobre da Dinamarca, lá no pequeno país escandinavo, embora a própria Dinamarca tenha tido uma postura bem complicada agora, com a referência a essa invasão que está acontecendo, né? Ele defendeu, de certa maneira, essa invasão no Conselho de E Segurança, não só isso em nas Nações relação à Unidas. população local da Groenlândia, né? Que há questões ali, né? Sim, pois é. Então também mas de qualquer maneira, o que nós estamos vendo é parte dentro desse processo. Bem, é, agora, e o Irã? O que é esse país na antiga Pérsia? É um dos poucos países que podem afirmar que a sua história pode ser traçada desde, desde da época dos gregos, né? Os persas, que são diversos povos ao longo do tempo, mas, de certa maneira, o território é mais ou menos esta área, né, cercada de montanhas muito altas, com deserto no meio, que é ocupada há muito tempo, com peculiaridades históricas muito importantes, né, com referências históricas tradicionais, em vários momentos. Montesquieu, por exemplo, quando queria criticar a, o, a maneira em que a Europa, a ausência de democracia e valores de direitos humanos, foi uma cartas persas, onde justamente era um persa que se referia, porque a Pérsia era sinônimo de sofisticação, né? Os tapetes persas eram sinônimo de sofisticação. A Pérsia tem uma forte tradição mercantil, né? O bazar, que quando ele fala a força do bazar, é do pequeno comerciante, é do comerciante é, que é a figura tradicional da Pérsia. A Pérsia, apesar de todo esse a força intelectual, toda essa situação, ela não se moderniza no século XIX, ela perde a Revolução Industrial. A tentativa de modernização do Irã é, vai ser feito de maneira centralizada, como aconteceu em outros lugares. Aconteceu no Japão, em outros setores, principalmente depois, na virada do século, de 19 para 20, onde você tenta criar alguma estrutura econômica. Logo depois, em 1905, você começa a ter a descoberta de petróleo e a união, o petróleo, uma companhia de petróleo criada pelos ingleses com a Pérsia vai ser a principal fonte de industrialização. O Irã, a Pérsia nunca será industrializada, mas uma tentativa de ter elementos mais complexos da economia se fez principalmente através do dinheiro gerado pelo petróleo. Vai ser justamente essa centralização que leva ao surgimento da dinastia Pahlavi, né, dos reis, na verdade, do Shah, seria o imperador, que vem de César, né, tal como Czar na Rússia, que fizeram dois governos seguidos, o primeiro e o segundo, até ser derrubado pela Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica também uma revolução contra a modernização de cima para baixo, que acaba a ser um processo de modernização vinculada ao imperialismo britânico e americano, e sem nenhum benefício para a população e com métodos extremamente violentos, cruéis, com ditadura e várias outras coisas.
alguns autores falam, uma modernização estética, onde você rechaça a maneira de vestir tradicional do Irã, etc., tenta modernizar, mas a essência do país ainda é muito tradicional. A tentativa do Irã de ter um governo mais ilustrado, mais nacionalista, com uma agenda de desenvolvimento, foi interrompida bastante cedo, em 53, quando o governo mais democrático da história do Irã, né, liderado por Mohammad Mossadegh, foi derrubado num golpe promovido pelos britânicos e os americanos, na verdade, pelos órgãos de segurança britânicos, o MI6 e a CIA. Desde então, o regime que seguiu foi um regime duro, com as características que eu chamei a atenção anteriormente. Depois da Revolução Islâmica, o processo que, de certa maneira, a revolução, quando aconteceu, tinha a participação de vários segmentos da sociedade, inclusive setores progressistas, de esquerda, vários outros que, inclusive, comunistas, que participaram da derrubada do Shah. Mas, no decorrer do processo, é um grupo religioso que assume e o país toma esse formato de uma república, diferente das monarquias do Golfo, é uma república, mas é uma república controlada por clérigos xiitas, né? Então tem características próprias, embora tenha eleições, tem diferentes posições políticas, há um forte controle desses segmentos religiosos que entraram em choque, inclusive, com segmentos urbanos menos comprometidos ou menos religiosos, ou gostariam uma sociedade menos rígida do que aquela que ocorre no período. Mas, apesar de tudo isso, o regime dos ayatolás ele conseguiu, principalmente nos últimos anos, avanços expressivos na capacidade, inclusive, de produção do país. Houve momentos de crescimento significativos, mas a existência de sanções, desde que as sanções econômicas foram feitas contra a alegada processo de criação de tecnologia nuclear, em especial, que seria com o objetivo de construir uma arma nuclear, as dificuldades da economia iraniana ficaram realmente muito evidentes. Eu vou fazer aqui uma apresentação muito rápida da situação econômica atual do Irã. Você vai ter que me autorizar, Bicalho, para eu poder fazer. Posso fazer agora? Deixa eu ver aqui. Está aqui. Está vendo direitinho? Então, é importante entender que o Irã é um território grande, tem 1.600.000 quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, corresponde a todo o Sudeste mais o Sul do Brasil. Então, é um país extenso, não é um país pequeno, onde 80% da população é persa, fala o persa moderno, que é o Farsi. Mas tem minorias importantes, né? Aqui, para a parte de cima, para o norte, tem minorias azerbaine, ou seja, do Azerbaijão. Na região que se aproxima do Iraque, tem minorias que são curdas. Na região mais próximo do Paquistão, tem os Baluques. Então, veja que ela faz fronteira com o Afeganistão, com o Paquistão, então é um polo importante de ligação
entre o Mar Cáspio a região do Golfo e várias outras regiões do mundo. Quando você pega o crescimento do Irã, passou por uma crise muito grande aí, por ocasião também da pandemia, mas depois ela se recupera, vem mantendo um crescimento considerável, mas no último ano, e principalmente depois que tem um conflito recente com Israel, e depois da situação de Gaza, a situação do Irã vem se deteriorando. O Irã, a composição do PIB é muito dependente da extração mineral, ou seja, do petróleo, né, representa 17% do PIB do país, do emprego gerado no país, e sendo que, veja, 34% dos empregos são empregos de alguma maneira industriais, mas a taxa de desemprego no Irã é alta, mas ela vem, de certa maneira, caindo e de, não é tão elevada que possa ser uma situação descontrolada, né? Ela era pouco menos de 8%. No entanto, a inflação alcançou 32% e a moeda, que é o real, vem se desvalorizando. Essa desvalorização e aumento da inflação estão diretamente ligadas, né? Conforme a moeda vai se desvalorizando com referência ao dólar, isso vai aumentando as pressões inflacionárias. Depois da Guerra dos 12 Dias, o impacto sobre a economia foi gigantesco. A desvalorização do real foi muito grande. Em junho, um dólar custava cerca de 800 mil reais no mercado paralelo. Depois chegou a 1,6 milhão reais. Ou seja, a desvalorização foi muito grande. Então, essa desvalorização pressiona a inflação e mostra a dificuldade que isso vem gerando à vida cotidiana. Isso é um dos fatores que contribuiu para esse conflito recente. Eu queria só chamar a atenção para vocês da natureza do conflito que se está colocando agora, que apesar da imensa fragilidade da situação do Irã, a ideia de destruir e de transformar essa fragilidade numa vitória estratégica é muito duvidosa, né? Tem um professor de ciência política chamado Robert Pape, que escreveu um livro muito famoso, Bomb Twin, que analisou uma série de casos de tentativa de se mudar regime no país via bombardeamento, né? Recentemente, ele vem declarando que essa mesma tentativa está sendo feita agora nessa incursão americana. O que ele mostra é que, em nenhum caso, houve uma vitória em decorrência, sem a presença física de tropas no país, onde a vitória na guerra foi apenas via bombardeio. O argumento que ele coloca é o seguinte: ora, o objetivo da campanha é mudar a política de um país, ou seja, mudar o regime. Mas quando você bombardeia o país, você reforça o regime, porque aumenta a solidariedade entre as pessoas e o fato de você destruir vidas ou patrimônio não significa que você vai conseguir levar o regime a cair. O máximo que você pode fazer é só ter um regime um pouco diferente, ou então matar toda uma geração de dirigentes e subir outra mais jovem e mais radical. Então, a questão econômica do momento atual é uma tentativa de fazer uma experiência que já não deu certo no passado. Uma outra dimensão de uma guerra, né, foi muito discutida por um especialista em economia da guerra, que é o Marco Harrison, que analisou a economia da Segunda Guerra Mundial, que ele mostra o seguinte: numa guerra de atrito, ou seja, numa guerra de longo prazo, o que determina a vitória
é o tamanho da economia do país e sua população. Ou seja, quando a gente analisa esses dois aspectos, dificilmente o Irã seria derrotado por bombas de fora. Ou seja, uma vitória tática, várias vitórias táticas não significam uma vitória estratégica. Por outro lado, o Irã não tem capacidade de resistência de uma guerra de atrito à la Ucrânia de longo prazo. Só que uma guerra de atrito que implicaria a ocupação física do Irã é extremamente custosa em número de pessoas e mortos. Seria que os Estados Unidos e Israel estariam dispostos a botar volume de centenas de milhares de tropas para invadir o Irã com muita morte das suas tropas, né? Porque é o que eles estão preocupados, para mudar o regime? Se eles fizessem, eles conseguiriam, né? Seguindo a interpretação de Barreiro. Seria a um custo muito elevado. Mas, caso não façam, a experiência histórica indica que dificilmente haveria uma vitória decisiva, haveria uma mudança do regime só usando bombas. Ou seja, essa é a situação, portanto, que se coloca hoje, né, para abrir a discussão. A experiência histórica é que é muito difícil, para não dizer impossível, levar uma mudança de regime apenas via bombardeio, sem ocupação do território. A ocupação do território levaria a isto, mas o custo em termos de vida, em termos de recursos, é extremamente elevado. E não parece, nessa altura dos acontecimentos, que os Estados Unidos, Israel sozinho não teria condições de ocupar o Irã, não teria a menor chance, dada a sua população e o tamanho da sua economia. Dependeria dos Estados Unidos. E, aparentemente, dificilmente os Estados Unidos teria vontade política ou união interna para fazer isto. Acha, seus comentários iniciais. Bom, vou começar. Boa noite, Bicalho, Luiz Carlos. Eu vou começar fazendo só uma pequena observação a partir de um elemento da fala do Luiz Carlos, que é, bom, que diz respeito à responsabilidade ocidental, né, por essa situação, não apenas, né, pela eclosão do conflito, né, porque o gesto inicial que provocou essa guerra foi um ataque por parte dos Estados Unidos e do Estado de Israel, tá? Mas voltando lá atrás, né, no 1900, a 1953 e o golpe, né, que depois o Mohammad Mossadegh, né? Porque os desdobramentos desse golpe, da deposição do Mossadegh, tá? No final das contas, que vai levar, em 1979, tá? À Revolução Iraniana, tá? E à ascensão do regime dos ayatollahs. Tá? Então, quer dizer, a ação imperialista, né, que, no fundo, que girava em torno da questão da nacionalização do petróleo, né, que foi algo que fazia parte da política do Mossadegh. Agora, falando diretamente, mais especificamente do conflito atual e das suas consequências, eu vou chamar atenção para as consequências econômicas, né? Algumas que já estão acontecendo, já são visíveis, mas eventualmente projetar consequências mais de médio e longo prazo. Claro que isso depende da extensão do conflito, né? De quanto tempo vai demorar e qual será o seu desfecho. Mas um primeiro ponto a chamar atenção nesse contexto diz respeito ao impacto inflacionário, tá? Do ponto de vista de três commodities, né? Quer dizer, do impacto sobre o preço de commodities importantes que tem por consequência, tá, aumentos inflacionários mundo afora. Tá, o primeiro, né, e mais natural, é do ponto de vista do preço de petróleo e derivados. Tá? O fechamento do Estreito de Hormuz, né, impactará sobre o preço do petróleo
e dos derivados. Mas há um outro elemento ligado a isso, porque eventualmente, tá, por meio da escolta de navios, por exemplo, os Estados Unidos podem pelo menos minimizar essa questão do fechamento do Estreito de Hormuz. Mas há o outro ponto é que o Irã tem atacado capacidade de produção, tá, de petróleo e derivados na região. Por exemplo, eles atacaram uma refinaria importante na Arábia Saudita. Tá? Então, não é só a questão do escoamento da produção, do ponto de vista do comércio, mas também o impacto que pode ter do ponto de vista da produção, né? Com consequências óbvias no preço do petróleo e derivados. Então, isso vai depender, na realidade, da capacidade do Irã de atacar essa infraestrutura, né, no setor petróleo nos países vizinhos, né? A extensão de dano e por quanto tempo poderia eventualmente provocar esses danos nos países vizinhos. O segundo ponto está ligado também a uma questão energética, né, a um aspecto da energia, que é o gás, né? O impacto do ponto de vista de interrupção de fornecimento parcial ou total de gás, impactando o preço do gás. E provocando, dentro desse contexto, na verdade, um aumento da concorrência, né, pelo gás daqueles países que são dependentes das importações desse bem. Tá? Por exemplo, tem uma matéria hoje no Financial Times chamando a atenção, né, que um navio-tanque de gás natural liquefeito que ia para a França acabou sendo deslocado para a Ásia, né, a partir de uma oferta maior, né, de um pagamento, um preço maior pela mercadoria. Tá? Então, essa disputa é, pela oferta de gás tende a jogar o preço do gás para cima. E um terceiro elemento, tá, diz respeito a fertilizantes, preço de fertilizantes. Tá? Por exemplo, o Irã ele é um importante exportador de ureia, tá? Que é um componente fundamental para alguns fertilizantes importantes. Tá? Então, por exemplo, no Brasil, né, o Brasil, no ano passado, praticamente 19% das importações brasileiras de ureia veio do Irã e de Omã. Tá? Então, quer dizer, também do ponto de vista dos preços dos fertilizantes, o conflito em que o Irã está envolvido, tá, tende a provocar aumentos nos preços. Então, quer dizer, a inflação, né, que voltou a estar em voga, né, principalmente depois do começo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, pode novamente voltar às manchetes. Quer dizer, pressões inflacionárias mundo afora. Em alguns países mais, em outros países menos. E aí é possível identificar, por exemplo, no caso brasileiro, onde haverá eleições, tá? No segundo semestre, por exemplo, esses choques de custos provocando aumento inflacionário tendem a mover o Banco Central brasileiro a uma política, a elevações na taxa de juros básica, tá? Uma política monetária mais apertada, com impactos sobre. Tá? Então, quer dizer, tem um impacto internacional do ponto de vista da inflação, tá? E a gente pode identificar, no caso brasileiro, tá, eventuais consequências, né, do ponto de vista das eleições, a partir do momento que haveria uma tendência a um crescimento menor em função de uma inflação maior. Naturalmente, insisto, né, isso depende, né, da extensão do conflito, né, e da magnitude é, dos aumentos que podem ser decorrentes disso, tá? Nesses diferentes bens. Tá? Esse é um primeiro ponto a chamar atenção. Um segundo ponto,
das consequências do conflito, tá? É pensar, né, os porquês desse movimento por parte dos Estados Unidos, tá? Por parte do Estado de Israel, é mais ou menos óbvio o movimento, tá? Salvo engano, por exemplo, desde a Revolução Iraniana, né, a República do Irã passou a ter como um dos seus objetivos a destruição do Estado de Israel. Então, naturalmente, o Irã é percebido, né, como um inimigo importante para os israelenses. Mas os Estados Unidos, né? Quer dizer, as notícias recentes sugerem que o Trump eventualmente teria sido induzido pelo Netanyahu, né, de que seria uma guerra rápida e de vitória fácil. Tá? Mas é possível imaginar, tá, um interesse dos norte-americanos que estaria ligado aos impactos sobre a China, tá? Sobre a China. A China é um importante importador de petróleo e comprava, por exemplo, muito petróleo da Venezuela, né, onde os norte-americanos promoveram uma mudança de regime, não no sentido do que a oposição venezuelana esperava, tá, mas passou a ter agora um controle muito grande sobre o petróleo venezuelano, determinando para onde que ele vai. Tá? E a China, ela também compra muito petróleo do Irã. Tá? Então, eventualmente, uma mudança aí sim de regime no Irã é uma mudança da política de venda de petróleo, tá? Da onde esse petróleo seria destinado, pode, né, impactar a China, impactaria a China. Tá? Uma outra questão diz respeito à famosa nova rota da seda, né, que uma parte importante da estratégia chinesa atual, porque essa nova rota da seda passa pelo Irã. Tá? Então, eventualmente, numa mudança de regime, tá, a política em relação a esses empreendimentos poderia ser alterada. Agora, uma outra extrapolação, tá, aí muito mais para frente, e aí muito mais especulativa também, diz respeito a, bom, se eventualmente isso acontecesse, né, e a China tivesse um menor acesso ao petróleo iraniano, onde poderia, por exemplo, a China poderia retaliar, tá? Os Estados Unidos. Poderia retaliar do ponto de vista das exportações de terras raras, tá? Para os Estados Unidos. E isso, aqui pensando no nosso quintal, aqui no nosso país e no nosso continente, aqui na América do Sul, tá? No caso de um menor acesso dos Estados Unidos a terras raras, isso aumentaria o interesse, tá, nas reservas aqui da região, que são reservas relevantes. Tá? Mas isso, novamente, é uma extrapolação muito grande, né? Querer enxergar 5, 6, 7 rodadas à frente, tá? E, obviamente, uma configuração como essa dependeria de uma sequência de eventos, de um determinado encaminhamento da guerra, e não há nada em princípio que sinalize que a coisa irá por aí. Mas são alguns elementos que eu gostaria de levantar, tá, para a continuação da nossa conversa aqui, e elementos, né, justamente como o Bicalho colocou, os Carlos também reforçou, né, no plano econômico, né, que é a nossa especialidade e que às vezes acaba ficando um pouco de lado nas análises que nós encontramos na grande mídia, né, ou mesmo na mídia especializada, que se concentram muito nos aspectos geopolíticos do conflito. Pradinho, Vamos lá. Vamos tentar colocar isso em termos de contexto.
né? É importante chamar a atenção que a expansão territorial de Israel, né, em áreas que a decisão de concessão, né, da criação de Israel pela ONU lá no imediato pós-guerra não concedeu tanto no chamada faixa de Gaza quanto na região da do da Transjordânia, né? Mas essa expansão é claramente ilegal pelo direito internacional. Quer dizer, isso não há a menor dúvida quanto a isso. A ocupação dessas áreas não são reconhecidas por uma boa parte do mundo, no entanto, por razões políticas, a, o, a ausência de reprovação para esse comportamento expansionista, né, que eu coloco como passa a ser, né, a ocupação de territórios de forma ilegal, por as justificativas às vezes são religiosas, ou seja lá o que for, mas ela claramente está fora do direito internacional. Você vai ter forças de resistência a essa expansão, principalmente em função de populações locais, e o Irã tem tido um papel importante no apoio econômico e político a esses setores. Então, qualquer tentativa de expansão ou de hegemonia de Israel passa não apenas pelo enfraquecimento, né, dos árabes, mas pelo enfrentamento também, sempre lembrando a atenção que árabe e persa são coisas muito diferentes dos persas, né? Sempre lembrando que persas e árabes têm um histórico também de disputas entre eles, né? São diferenças dentro desse setor. Então, o que existe? Existe, obviamente, um tipo de regime com uma série de características específicas que é criticado duramente pelo Ocidente, mas a razão dessa posição do Irã tem a ver com a política da região, o fato de Israel ser um aliado americano e, principalmente no caso do governo Trump, entender que esta é a hora de transformar, de efetivamente fazer com que Israel alcance seu objetivo de hegemonia na região. Embora a gente esteja discutindo a questão econômica, é importante chamar a atenção, tem saído na imprensa, o Asian Times fez um artigo muito interessante sobre reclamações de soldados americanos que determinados comandantes têm feito discursos com justificativas religiosas para o apoio a Israel. Quer dizer, o próprio embaixador americano em Israel usou esse argumento, que tem um direito bíblico a uma região maior. Então, quando se mistura religião e política, esse cenário fica sempre complicado. Então, é importante chamar a atenção que a mistura de religião e política tem no Irã e tem em Israel e tem nos Estados Unidos. Obviamente, em componentes diferentes, em pesos diferentes, mas basicamente é difícil fazer uma análise meramente baseado em decisões racionais dos atores, quando há outros componentes ideológicos, né, em especial aspectos religiosos. Isso nos deixa, como economistas, algumas vezes meio incomodados, porque aquilo que nós esperamos da ação, que há uma certa premissa de racionalidade, não se aplica, então nós temos que levar adiante a complexidade desse cenário. Por essa razão, lembrando que a cultura religiosa do Irã, por ser xiita, ela tem uma tradição com martírio.
Então, a ideia a morte de uma grande liderança religiosa, uma das duas mais importantes lideranças religiosas xiitas do mundo, uma iraquiana, outra no Irã, é, dá uma obrigação moral para os seus participantes de vingarem a sua morte. Portanto, você tem um espaço de mobilização que passa não pela racionalidade material, objetiva, mas também por motivações religiosas, de valores culturais, seja lá o nome que você queira colocar. O que complica esse conflito. Por outro lado, as monarquias do Golfo que não são ditaduras, são, na verdade, governos, vários deles absolutistas, não são nem repúblicas onde autoritárias, né? São governos, é, a- são monarquias com muito pouca com muito pouca relação com as suas populações. Mas elas vêm, durante esse período, se beneficiando de uma posição de aproximação com o Ocidente, de grandes receitas geradas pelo petróleo, o que fazem dessas regiões áreas de expansão para negócios em geral, né? Tanto na parte financeira como a possibilidades de diversificação da economia, turismo, né? O papel de Dubai e também como hub de transporte, né, no mundo globalizado importantíssimo. Se você quiser ir para a Ásia, ir para a Índia, ir para Singapura, ir para a Indonésia, você para em Dubai, em Doha e alguma outra dos hubs da região. Então, quando o Irã resolve atacar esses países, isso tem uma implicação também muito grande, no sentido de eu não vou sofrer sozinho. Vocês estão tranquilos aí, mas vocês serão afetados. Isso afeta a economia da região. Quer dizer, quem quer ir para um hotel sete estrelas em Dubai que pode ser bombardeado? Quer dizer, mesmo com a guerra terminar, a coisa não volta à normalidade. Quem estava passando por esses aeroportos no momento em que a guerra eclodiu está lá até hoje. Você tem milhares de pessoas presas nesses países. É, Hoje mesmo tem nós estamos gravando aqui quinta-feira à noite, mas no jornal Globo tem um repórter que ficou preso lá, um jornalista da Globo que estava por alguma outra razão. Mas como eles, tem milhares de pessoas, vários brasileiros e de outras nacionalidades. Então, daqui por diante, qualquer um que queira viajar, né, os brasileiros que gostam de surf e querem ir para Bali, que paravam lá, vão pensar duas vezes, porque esse risco está presente. Então, você tem impacto. Então, independente de qualquer coisa, a guerra já causou danos importantes na economia da região. Então, o efeito da guerra já está generalizado. O fato de que há reclamações de que esses países também são um alvo fácil, porque eles não têm defesa antiaérea como Israel tem. Alguns desses países reclamam que os Estados Unidos, que deveriam protegê-los, na verdade, só se importam com a defesa de Israel. Pouco importa se isso é verdade ou não, o que importa é a percepção dos governos das populações da região. Isso enfraquece os Estados Unidos. Mas quem perde mais, a meu juízo, fora os países da região, né? Com o aumento do preço do petróleo, com, o fato de que, se houver uma vitória eventual sobre o Irã e desorganizar a economia do Irã, e gerar um grande número de refugiados, para onde vão esses refugiados? A meu ver, a parte que mais vulnerável nesse processo vai ser a Europa, mais uma vez. A Europa está perdendo com a guerra da Ucrânia e a Europa perde muito com esse conflito também. Perde se o Irã conseguir manter essa guerra durante muito tempo, porque isso tem efeitos sobre petróleo, sobre gás, sobre várias outras coisas, e perde num cenário
de uma eventual desorganização da economia iraniana, com seus 80 milhões de pessoas, ou dos países da região, que potencialmente pode gerar uma nova onda de imigrantes para a Europa. Então, mais uma vez, a Europa perde dentro desse cenário. Então, um dos efeitos dessa guerra está sendo na região, no mundo árabe, principalmente dos países do Golfo, mas também na Europa, né? Eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Oi, Fala. Luiz Carlos. Não acho importante a contextualização que você fez, tá? Porque não há dúvidas, né, que o Estado de Israel ocupa ilegalmente territórios, pelo menos desde os anos 60, né, em Gaza e na Cisjordânia, e, na verdade, vem ampliando, né, essa ocupação com novos assentamentos, né? Também é verdade, né, que depois das guerras dos anos 60 e 70, com o enfraquecimento de países árabes, ou apaziguamento das relações, hoje o Irã é a grande força de oposição a Israel na região, tá? E fala-se, né, inclusive, que você chegou a mencionar, né, em ambições de expansão territorial ainda mais amplas, né, para além de Gaza e da Cisjordânia, né, do projeto do Grande Israel, né, que iria do Nilo ao Eufrates, né, e o Irã, Seriam então, opções imperialistas, para deixar muito claro, é isso porque mesmo, hoje em dia a gente não exatamente, fala o nome. Quer dizer, isso é um velho exatamente, é. imperialismo, Não, não é um imperialismo está voltando à problema. moda, Luiz Carlos. Pois Agora é, tá. não é É, um problema religioso, não é nada, é um velho imperialismo. A Europa o, juntava justificativas para ampliar seu território. Os Estados Unidos fez isso no século XIX. É um velho Trump e imperialismo. outros estão ajudando, né, um rebranding do Pois é, imperialismo, né? O termo imperialismo está voltando à moda, pois né? é. É, É. então, quer dizer, existem ambições, né, imperialistas de Israel na região, tá? E o Irã representa uma força de oposição. Então, quando eu fiz aquela observação, né, quer dizer, era um pouco da racionalidade de Israel Sim. contra o Irã, né? A qual se inclui esse elemento que você trouxe, que é importante, do Irã ser um contrapeso, né, de ser, na verdade, uma força de contenção de Israel na região. Mas então era racionalidade, né, por parte do governo israelense, mas não uma defesa, né, dessa ação. Né? Quer dizer, eu não estava, quando eu chamei a atenção para esse aspecto, de maneira alguma estava assinando embaixo, né? Concordando com a ação que foi tomada. Tá? Inclusive, tem um outro elemento que você chamou a atenção, da questão do extremismo. Né? Bom, no governo atual de Israel, né, forças extremistas, né, da política de Israel fazem parte do governo atual. Né? Isso é algo que não se pode também negligenciar. Tá? E um outro elemento agora sobre o Irã, sobre como é que funciona o Irã, né, essa república, mas em que os ayatolás têm uma força muito grande. Na verdade, nós aqui, nós no Ocidente, em particular, a gente aqui, né, na América do Sul, longe da região, temos muito pouco conhecimento, né, de efetivamente como é que as coisas funcionam. Que a narrativa toda que a gente recebe vem da Europa, dos Estados Unidos e de Israel, né? Sobre como é que as coisas funcionam no Irã. Então, por exemplo, às vezes há visões, né, estereotipadas, né, de que talvez de se imaginar que no Irã, quer dizer, o lugar da mulher na sociedade, uma mulher é tratada como, digamos, no Talibã, no Afeganistão. O que está longe de ser verdade. Né? Quer dizer, as mulheres têm uma atuação importante na sociedade iraniana, são a maioria nas universidades do Irã, tá? Então, quer dizer, é claro que Embora há também elementos. seja elementos de opressão, não tenha dúvida, não dá para Exatamente, minorar isso. exatamente, exatamente, É. exatamente. Então, esse é o ponto.
né? É, Quer dizer, existem visões estereotipadas, mas há sim elementos de opressão, né? Inclusive aspectos que dentro da cultura ocidental são inaceitáveis, né? Em relação ao tratamento da mulher. Mas no fundo a gente não conhece na realidade a gente não conhece a fundo, né? Exatamente quais os limites, né? É, enfim, até onde, qual é a profundidade, né, das limitações e também do espaço da mulher na sociedade iraniana. Então, esse é um aspecto para chamar atenção, né? Até um pouco meia-culpa, né? Quer dizer, reconhecer a nossa, que é importante, a nossa ignorância, né? Em relação a essas questões, né? Ou um conhecimento limitado, né? Pelo menos falar que há um conhecimento limitado em relação a essas questões. voltando para essa questão, quer dizer, saindo um pouco dessa discussão que não é a nossa praia, a discussão da parte mais de cultura e da sociedade na questão econômica, é, o, o- é, é relevante enfatizar que o Irã tem uma economia muito maior e é um país muito mais importante, vigoroso, sob o ponto de vista econômico, tecnológico, industrial, do que o Iraque, por exemplo. Uhum, uhum, Então, na região, não há, entre os países árabes, não há nenhum país que tenha nem o PIB, nem a capacidade econômica do Irã. Quer dizer, mesmo o Egito, que é o maior, é, mais populoso desses, dos países árabes, e que não é um país rico, porque não tem o petróleo, está fora dessa região, é, a- é um país também que tem culturalmente extremamente sofisticado, etc., mas é muito mais frágil, tanto economicamente, mas em termos de bases industriais e poderio econômico do que o Irã. Outro país islâmico, que aí é mais importante do que os dois, é a Turquia, mas a Turquia tem outra história, né? E, de certa maneira, uma estratégia possível em substituição à ocupação por terra do Irã, que tem sido colocado, que tem surgido na imprensa, seria tentar instigar curdos ou populações etnicamente do Azerbaijão, azerbaíjanes, para se levantar contra o governo central, né? Mas tem que chamar a atenção que 80% da população é persa, é farsi, né? Então é um número relativamente pequeno e a experiência dos curdos com apoio americano em outros lugares não foi muito boa, porque quando terminou a guerra civil na Síria, eles foram abandonados, os turcos os destruíram e a situação ficou muito ruim para eles. Não parece, pelo que tem surgido nos jornais, que os curdos agora queiram fazer isso daí, em alguma excursão. E bom, se fizer, é um clássico os Estados Unidos, né, abandonarem seus grupos que eles aliados, né? apoiaram, né, seus aliados, Que é, né? né, Vide, por exemplo, o Afeganistão, né? e o Afeganistão, eles fazem isso a rodo. Mas então é improvável que isso teria seria uma substituição à ocupação territorial. O Irã mandou uma bombazinha lá para o Azerbaijão também, segundo saiu na imprensa, o que dá a impressão que é um aviso tipo não se meta no território aqui dentro desse setor. Então, até agora a estratégia iraniana de atacar outros países da região, sob o ponto de vista do Irã, parece bem sucedida. Se transformou numa questão localizada, numa grande questão regional, né? Está criando um grande problema para os Estados Unidos que ele não consegue resolver. Ele efetivamente não consegue proteger os países do Golfo e ele não consegue. A questão do fechamento que você falou do Hormuz. A área é 30 quilômetros, então, mesmo que você tenha navios americanos, esses navios vão ficar muito vulneráveis a mísseis iranianos. Quer dizer, são os dois lados.
Tudo bem, eles podem proteger navios, mas quem os protege? Então, não é um cenário simples. Talvez a situação mais eficiente foi a recomendação do governo Trump apesar de as empresas, as seguradoras privadas não estarem segurando os navios da região, de botar instituições do Estado americano para segurar navios nessas áreas. De qualquer maneira, o custo aumenta. Então, vamos, de alguma maneira, arrumar essa bagunça. Vamos lá. Isso é parte de um processo de desestruturação da ordem internacional que vem ocorrendo há mais tempo. Algumas aventuras que não são devidamente avaliadas, né? A ideia de que você poderia ter um custo baixo para alcançar um objetivo geopolítico. Esse custo, aparentemente, é bem mais elevado do que os atores estão pensando. Os dados, por exemplo, para o custo dos mísseis, a Patriots e outros mísseis de defesa, né, que vão se contrapor aos mísseis iranianos, indicam que o custo do ataque é muito inferior ao custo da proteção. É, é, Isso tem sido uma constatação que já começou lá na guerra da Ucrânia e agora, mais recentemente, está evidente dentro desse local. As estimativas em que a capacidade de defesa de países como Israel, como a mesma coisa no caso da Ucrânia, conseguiriam impedir a maior parte dos mísseis, parece não ser tão verdadeira assim, né? No decorrer do tempo, a proporção de interceptação de mísseis vai caindo, com custos mais elevados, do ponto de vista econômico, né? São literalmente bilhões de dólares para manter mísseis de interceptação, que muitas vezes vão contra foguetes, mísseis iranianos muito mais baratos, antigos, velhos, pouco importa, mas você tem um custo econômico muito elevado. Então, o potencial é muito assustador, porque lembre-se que Israel é um país nuclear. Quer dizer, se uma hipótese de uma vitória, a estratégia do Irã funcionar efetivamente e os Estados Unidos ficar sem os Estados Unidos e Israel ficar sem efetiva defesa e isso realmente afetar a economia de Israel, ter efeito de morte num número muito grande de pessoas, todo o mundo todo está sujeito a algum é, a- a uma decisão interna de Israel de usar uma resposta de algum tipo de arma nuclear. Isso nunca não está afastado. Pela mesma razão que a Rússia não pode ser derrotada, em última instância, pela Ucrânia e pelo Ocidente, porque tem armas nucleares, Israel também não pode ser destruído, né? Ou mesmo profundamente afetado, porque, de alguma maneira, ele tem a capacidade de, no limite, reagir via armas nucleares, com riscos gigantescos para a humanidade. Lembre-se que o Paquistão, vizinho do Irã, onde tem uma comunidade xiita também importante, tem armas nucleares. Então, um conflito nuclear na região não pode ser afastado. Todos nós esperamos que seja muito remoto e torcemos para que esse pesadelo não ocorra. Mas, a priori, não dá para dizer se a tese de que toda guerra leva a seu extremo seja verdadeira. No limite, esse cenário não pode ser afastado. Então, é uma situação, a desordem internacional está ficando muito cara. Eu estava trocando ideia outro dia com o Bicalho e conversando, eu acho que nós já conversamos também sobre isso. A minha visão é o seguinte: quando você tem uma desordem muito grande como essa, a economia mundial pode até não desacelerar tanto assim. No entanto, você aumenta a volatilidade, ou seja, alguns países tendem a crescer mais do que outros,
Agora, provavelmente, os países asiáticos, China, Índia, devem crescer bem mais do que o Ocidente. Alguns perdem mais, a Europa está perdendo mais, os países da América Latina estão mais vulneráveis, mas o risco aumenta de todo mundo. A capacidade de previsão, seja dos empresários para tomar decisões de investimento, né? Seja dos governos para avaliar risco, e seja a nossa comunidade, seja o mundo acadêmico para fazer estudos, avaliações, trajetórias históricas, etc., fica muito reduzido, né? A incerteza aumenta muito, naquilo que nós chamamos de incerteza forte, né? A incapacidade absoluta de impor qualquer probabilidade sobre o que vai acontecer. Esse cenário é muito ruim, aumenta a ansiedade de todo mundo, aumenta a sensação, o medo, a qualidade de vida cai. Então, ou seja, o ganho de alguns países é sempre muito menor do que a perda gerada pelo conflito, mesmo que alguns países ganhem. Na verdade, o que você tem, alguns países perdem menos do que outros, mas o ganho líquido acaba sendo muito pouco provável. Mas, O conflito se estendendo, Luiz Carlos, né? O que se terá, né, voltando à minha fala inicial, é um enorme choque de custos, né? Um Sim, enorme choque inflacionário, né, da dimensão dos choques dos anos 70, pois né? a gente tem que explicar Com um impacto para o nosso público o que é desorganizador isso. importante. Os economistas chamam isso de choques exógenos, ou seja, choques que vêm de fora para dentro da economia. Não importa se a sua economia está bem internamente, mas há uma coisa que acontece no resto do mundo que afeta as economias domésticas. Na década de 70 foi o preço do petróleo pulando de $3 o barril para 12, depois para 30. Agora o preço do petróleo vai subir também muito, mas não Claro. só petróleo, vai subir Isso, é que gás, vai subir fertilizantes, commodities, fertilizantes, o a transporte ureia, né? internacional todo afetado, o transporte marítimo afetado com o aumento do custo de transporte. Isso, Riscos financeiros que nós não falamos. exatamente. Esse mercado de petróleo é muito financiarizado, há muitos Sim, há derivativos, é um imenso mercado de commodities com muitas exatamente. operações financeiras. As commodities, de uma maneira geral, estão muito financiarizadas, não? Já há Quer dizer, algum tempo. isso. eventualmente, algum segmento pode entrar num crash, num colapso, e isso pode levar a uma crise financeira. É um cenário possível também nessa Sim. circunstância. Você tem efeito, é um efeito dominó, né? Na Pois é. verdade, e que, portanto, de métrica é muito difícil de medir, né? Ex ante, né? Pois é, então o que nós estamos vendo é o seguinte: eu não. Muita gente fala, mas se o Trump não for reeleito, se ele perder as eleições no final do ano, quem sabe voltaria para o mundo anterior. Eu não acredito. Eu acho que a mudança foi inexorável, é inexorável. Uma vez que você tira o gênio da garrafa, você não põe de volta. Nós vamos fazer uma transição para uma outra ordem. A anterior não existe mais. O problema é que nova ordem é essa que ainda não há muita clareza dos elementos para isso. Que tipo de a ordem, do ponto de vista monetário, ainda está muito em dúvida se o dólar vai enfraquecer. Ninguém sabe muito bem que outros arranjos monetários podem surgir nesse contexto. Do ponto de vista político internacional, como é que esses acordos para dar estabilidade nas relações políticas entre os países com o enfraquecimento da ONU ainda não está colocado. Na questão do comércio internacional. Então, todos esses elementos terão que ser reconstruídos, como eles foram depois da Segunda Guerra Mundial. Como você colocou, né? Quer dizer, na realidade, seria um retorno a uma ordem à lá século XIX, Se né? continuar assim, com riscos Exatamente, crescentes. né? Em que, na verdade, quem tem força impõe a sua vontade, né? E os mais fortes, na verdade, fazem um arranjo como a Conferência de Berlim, né? Que fez Isso foi do Scramble for Africa, né? Na verdade, a partilha da África, né? Quer dizer, a partilha dividiram da a África. África, né? Na verdade, o que você tinha independente antes, né, era
era uma tentativa, assim, você tinha cinco grandes potências na Europa e eles sempre era multipolar, de certa forma, e havia sempre uma preocupação de se alguém aumentava muito o seu poder, os outros se uniam para tentar conter. Você tinha uma tentativa, um concerto das nações. Nações. Mas isso acabou se desintegrando com a Primeira Guerra Mundial. Isso levou a um conflito que matou muita gente. E depois você teve um outro conflito com a Segunda Guerra Mundial, na medida em que fracassou a ordem criada no pós-Primeira Guerra Mundial. O Fracasso nosso da Liga das o Nações e fracasso da Liga das Nações, a Grande Depressão, a ascensão do nazifascismo. Nós estamos tendo agora, de novo, a ascensão da extrema-direita, que é a versão contemporânea do fascismo, e vários problemas que estão abandonados. A questão ambiental, que saiu de pauta, mas o problema ambiental não desapareceu. As questões demográficas, tem uma infinidade de questões que continuam gerando efeitos, mas que estão sendo jogadas de lado pelo custo gerado pela desordem econômica e política atual. é um elemento, a ascensão, por exemplo, da inteligência artificial, né? E os impactos que isso terá sobre o mercado de trabalho, né? É, É, todos agora, eu tô, esses elementos são que, de alguma maneira, vêm gerando problema. É que a gente vem ignorante, em última instância, né? isso. Agora, eu queria só concordar com um ponto que você levantou, né, de que você não volta à situação, não se retorna à situação anterior, né? É algo que já foi discutido antes, eu me lembro de já ter tocado nesse ponto em outras oportunidades, possivelmente no nosso primeiro programa do ano, é que quando Trump ganha pela primeira vez, né, isso provocou um susto e movimentos que ele está fazendo agora de uma maneira, na verdade, muito mais profunda, tá? Ele já tinha sinalizado e ensaiado no seu primeiro governo, tá? A questão é que aí ele é derrotado, né? E volta o Biden. Então, quando tem e ganha o Biden, né, que volta ao business as usual, né? Tentando retomar o que era, digamos, a postura dos Estados Unidos tradicionalmente, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, quando o Biden chega ao poder, uma, uma tese que foi defendida é que o Trump, na verdade, foi um ponto fora da curva, né? Aquela foi uma situação localizada, né? Mas houve a retomada do que era o caminho natural anterior. Agora, né, com esse segundo governo Trump, os movimentos que ele está fazendo, não tem como voltar, tá? Até porque existe um tremendo elemento de incerteza, tá? Que na primeira vitória dele, como eu disse, podia-se, depois que ele perdeu, tá? Não conseguiu a reeleição, podia-se olhar para o governo dele como um ponto fora da curva. Agora não dá mais, não se sabe. Quer dizer, os Estados Unidos não são mais confiáveis, tá? Para os seus antigos aliados. Quer dizer, dependendo do resultado eleitoral, o tipo de política, por exemplo, externa que os Estados Unidos adotarão é extremamente dependente do resultado eleitoral. Pode ir para qualquer lado, tá? Então E não mesmo existe mais aquele mundo anterior. E mesmo que o Trump perca, depois isso pode mudar. Agora, a meu ver, o Trump, os republicanos, não são os únicos responsáveis por essa mudança, não. Já vinha ocorrendo pelos governos democratas. Desde Governos Obama, democratas. as coisas já estavam se deteriorando na OMC e em vários outros locais. O que houve é uma aceleração, a meu ver, e um absoluto de respeito a partir de uma figura muito controversa, né? Porque o Trump, acima de tudo, ele é uma figura altamente. Ele é muito particular no seu temperamento, a maneira que ele toma as decisões, que vai muito além apenas da posição política. Representa um pouco esses atuais líderes de extrema-direita, que tem em vários lugares do mundo, que vem surgindo de maneira que tem essa personalidade narcisista com
tomadas de decisão muito pouco, sempre muito ousadas e com consequências muito graves. Agora, Luiz Carlos, só acho que é importante pontuar, é verdade que já havia uma deterioração nos governos democratas, mas, por exemplo, o, o rompimento, o Trump representa uma ruptura profunda, Assim, isso eu né? concordo. Não, a Ao única coisa absolutamente ignorar a ONU, claro, né? Absolutamente ignorar o claro. Conselho de Segurança, né? A gente está num outro mundo A agora, própria né? OTAN, né? A própria OTAN, Exatamente, a própria né? OTAN, Os seus né? A aliados, própria não, isso é OTAN um outro mundo, não tenha ameaçando dúvida. seus aliados, então É, é é isso, não tenha dúvida. Foi o resultado desse processo. Só para a gente caminhar para terminar, eu quero só chamar a atenção que quem ficou muito vulnerável nesse cenário são os países médios, como nós. Nós, Turquia, Índia, até o primeiro-ministro canadense falou em Davos, eu esqueci o nome dele agora, fez um discurso Mark, Mark Carney. falando sobre a questão dos países médios. É verdade que ele estava falando mais para os países médios do norte, mas de qualquer maneira chamando a atenção para esse papel. Por quê? O Brasil, por exemplo, é um país muito importante quando as regras se aplicam, e vários outros países como os nossos. Por quê? Porque nós temos uma boa. A nossa tradição diplomática é forte, nós somos economicamente um país importante, então, as regras funcionando, nós influenciamos tomadas de decisão no mundo, apesar de não ter força militar. Mas quando só a força importa, nós ficamos muito vulneráveis. Outros países de renda média também, mas outros países equivalentes a nós são muito mais fortes do ponto de vista militar. A Índia é um exemplo, que é uma potência militar, e a Turquia, que não é Índia, mas mesmo assim é muito poderosa. O Brasil, nesse sentido, não apenas pela sua posição geográfica, mas também por suas decisões históricas, pela natureza das Forças Armadas latino-americanas, que sempre olha muito mais para dentro, para a chamada ameaça interna, para questões do que propriamente da defesa territorial. O Brasil nunca se sentiu ameaçado territorialmente, isso vira um problema, porque nesse mundo nós vamos precisar ter capacidade mínima de defesa. Nós teríamos que mudar completamente o desenho da nossa inserção internacional, aumentando a nossa capacidade de autodefesa, independente de qualquer coisa, mesmo que nada aconteça com a gente, porque as condições mundiais se alteraram. Né? Então, eh, eu entendo que é isso aí, que a gente está caminhando para um cenário de muito mais incerteza. Bicalho, você como um especialista em questões energéticas, quer fazer alguma observação no final ou encerramos? Não, lembrando que, na verdade, o primeiro choque do petróleo, ele vem a partir da Guerra do Yom Kippur, né? Uhum. E o segundo choque, ele vem justamente da Revolução Islâmica no Iraniana. Irã, né? Então, são dois eventos associados e que vão gerar dois choques que vão ter impactos econômicos bastante importantes, bastante gigantescos. Então, na verdade, nesse exato momento, o que a gente tem é que você tem essa expectativa sempre sempre se teve isso na cabeça, né? Você tem um enfrentamento com o Irã fecha o Estreito de Hormuz, onde passa um quarto da produção de petróleo no mundo, então isso tem um impacto, né, no preço do petróleo, com todos esses desdobramentos que você falou. Isso é no mercado, digamos assim, real, mas tem um impacto muito mais importante que sempre, né, sempre é colocado, como você colocou, como você botou, levantou, que é a questão dos derivativos, né? Sempre é levantado, sempre se diz isso, né, que o volume de derivativos envolvendo petróleos é um volume gigantesco, né? Então, é claro que esses movimentos no preço do petróleo, eles têm esse tipo de impacto que poderia gerar uma crise financeira bastante significativa, que colocaria em risco os mercados financeiros, etc, etc.
Então, isso tudo colocado, mas isso sempre teve colocado. O que acontece é que, pela primeira vez, a gente está vendo, E né? chamar a atenção, Bicalho, uma coisa, que essa questão dos derivativos é um agravante em relação às condições dos anos 70, né? Onde não havia esses É, mercados. isso, exatamente. A discussão toda era em cima do mercado É um spot. potencializador de problemas, né? Sim, porque você teve uma expansão muito grande desses, se você quiser, no limite, né? É uma forma de guardar riqueza, né? É um ativo financeiro, se você quiser, um ativo financeiro onde existe uma parte da riqueza que está muito grande associada a esse tipo de ativo. Essa é uma discussão que sempre é levantada. Então, é claro que esses impactos todos, agora, se a gente vai ter. A experiência que a gente teve até agora, até esse exato momento, é que desde o choque do petróleo lá dos anos 70, você não teve assim nenhum tipo de evento que teve um impacto significativo sobre a economia no grau que você teve, né? Que você teve lá nos anos 70, né? Teve até aquela questão que, na verdade, você teve crescimento de preço de petróleo, mas que isso foi contrabalanceado, foi contrabalançado, lembra? Pela discussão da grande oferta de produtos da China, né? Que aí jogava para baixo, compensava, papapá, já teve tudo isso, mas a gente ainda não teve esse tipo de experiência. Cabe lembrar também que com a questão da Rússia, a Europa ela ficou dependendo, né? Ficou dependente do GNL, do gás natural liquefeito, como você falou, né? Sobre a situação do naviozinho que ia para a França. Não, tu vai para a Ásia, que é o grande mercado GNL, que é a Ásia. E com o fim do gás russo, a Europa ficou dependente do GNL, né? GNL americano, GNL do Catar, quer dizer, ela passou a ter um peso no mercado de GNL. E esse mercado era um mercado que estava se aproximando muito do mercado de petróleo. Então, tudo aquilo que você pode imaginar em termos de volatilidade, como o Prado falou, de preço de petróleo, você pode aplicar a volatilidade ao preço do gás também, né? Do gás, desse gás natural liquefeito, que é o que a Europa está pendurada. Enfim, então o quadro, no quadro do setor de energia, é claro que toda vez que você envolve o Oriente Médio, tem essa discussão, essa discussão. Agora, para terminar, eu acho que o que a gente pode sintetizar é que tudo vai depender da capacidade de resistência do Irã. Quanto maior capacidade do Irã, que seria de estender a guerra, estende todo esse quadro de instabilidade econômica, como o Prado colocou, né? E aí as questões vão se avolumando e as questões vão se agravando. Agora, pode ser que isso não esteja associado a capacidade de resistência do Irã, mas a capacidade de resistência de Israel. Qual é a capacidade que Israel tem de ficar tomando na cabeça os mísseis iranianos? Então a história não é a resistência do Irã, é a resistência de Israel. Porque se Israel sentir que ele não tem essa capacidade, os Estados Unidos vai ter que parar, ele vai ter que parar a guerra. Não importa a versão que ele conte, a narrativa que ele conte, mas os Estados Unidos falam assim: não, parei. O Irã, se os Estados Unidos parar de jogar as coisas em cima dele, eu acho que o Irã para, tá certo? E aí, então, de repente, a gente pode ter, assim, uma guerra, Prado, uma guerra dos 12 dias, tá certo? Versão 2. Versão 2. Eu não tenho a menor dúvida. Os iranianos não vão. Não, os iranianos não vão continuar. Se os Estados Unidos parar de jogar, o cara, não, para aí, segura aí que eu respiro, mantenho as armas que eu tenho, tento me reconstruir, né? Respiro. Então, na verdade, não é só a capacidade do Irã de aguentar a porrada, é a capacidade de Israel também aguentar a porrada iraniana. Então, esse quadro hoje eu acho que está muito aberto, a gente tem muito pouca informação. Agora, para ter um impacto econômico significativo, preocupante, você tem que durar mais. Quanto mais você durar, maior vai ser o impacto econômico. E aí, o impacto econômico no quadro que a gente tem hoje no mundo vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, e aí eu concordo com o Prado. Um agravamento da guerra, né, a extensão da guerra, mantendo o agravamento, vai gerar impactos políticos significativos na Europa, nos Estados Unidos, aqui e em vários lugares. Quer dizer, porque essa conta energética ela sempre tem impacto, né? Impacto econômico, e esse impacto grande econômico
pacto político. Agora, vai depender da duração da encrenca. Né, Pradinho? Se durar mais, acho que vocês É, concordam, né? concordo, Ricardo. Só chamar a atenção o seguinte: a posição do Irã agora, essa é a única dúvida que eu tenho, é que os caras não vão sair barato, não. Ou seja, a possibilidade de ter algum tipo de acordo é baixa, e pelo menos isso vem anunciando. A sua premissa é que o Irã será um ator racional, que se eles pararem de bombardear, ele vai parar. Você tem dois elementos, que é a questão da armadilha da escalagem. Você está dizendo o seguinte: olha, os Estados Unidos vai recuar, né? É a mesma coisa. A Europa chegou à conclusão de que a Ucrânia não ia vencer, então ela recua no apoio. Isto significa uma derrota. Então, é muito difícil hoje, depois que os Estados Unidos anuncia que ele vai mudar o regime, ele sair com menos do que isso. Claro que ele pode fazer um discurso como você fez no Vietnã, como você fez no Afeganistão, mas isso é muito menos crível agora. Inclusive porque vai ter consequências na região, né? Você vai reforçar os grupos pró-Irã na região, vai enfraquecer os aliados americanos na região. Quem quer, de novo, reconstruir bases americanas se não serviu para nada, nem para os defender nessa circunstância? Quem quer ir para Dubai nessa circunstância? Ou seja, as consequências serão muito grandes. Isso é uma derrota americana. Então você está dizendo o seguinte: a saída é uma derrota, mas uma derrota americana tem consequências econômicas e políticas também. Se não houver Aliás, derrota, tem, e se houver derrota, tem. as bases americanas que não protegeram, na verdade, colocaram um alvo nas costas desses países, né? Desses Quer países. dizer, porque o Irã queria mostrar justamente, ó, tem um custo de ter base americana. Mas Sim, Prado, mas eu acho o seguinte, quer dizer, tem um custo na derrota americana, mas tem um custo muito grande na vitória americana. Porque para você ter a vitória americana no Irã, você vai ter que destruir completamente o Irã. E você destruir completamente um país daquele tamanho, com aquela população, com aquele tamanho de população, significa que você vai fazer uma carnificina que você nunca fez antes. E vai fazer isso Uma aparecendo tragédia na. humanitária. Não, você vai fazer isso, fazer uma entendeu? Com Gaza rede com 80 social, com milhões de tudo em cima, pessoas, com né? tudo transmitindo. Então Uma você Gaza com vai. 80 milhões de pessoas, né? Exatamente. Então eu estou falando Claro. o seguinte: há um custo na derrota americana, mas há um custo na vitória americana também. O que aí significa, aí você afunda o Oriente Médio. Você afunda o Oriente Médio. Você afunda o Oriente Médio e É, afunda o Ocidente ali, né? O Ocidente já morreu uma parte lá em Gaza. Se isso acontecer no Irã, o Ocidente acaba no Irã, né? Porque nós vamos cometer uma carnificina de um tamanho, de uma. Acabamos ali. Que, ao vencedor as O batatas, né? Ocidente enquanto uma ideia, né, Lembrando o Bicalho? velho Machado, ao vencedor as batatas, então, cara. Porque é o que vai sobrar, são as batatas. O Ocidente Entendeu? enquanto uma ideia, né? Quer dizer, Isso, não, morre tudo ali, morre tudo ali. não, Ao sim, passo mas que, ao passo que o Trump dá o 35º amanhã, passou lá ontem que ele já deu, entendeu? Você pode chegar lá e dizer, ah, não, fui que não fui, acabei fundo, aquela história do Trump, né? E além do mais, cara, eu sigo a imagem do baixo, né? Quem falar que o outro pediu arrego é o cara do arrego. É o cara que levanta a mão, é o cara que dá condição para o impedimento, né? Isso não tem erro. Então, se os iranianos falarem, não, os americanos querem fazer a paz e nós não aceitamos, aí eu sei que os iranianos é que estão pedindo arrego. Agora, enquanto os americanos falarem que não, os iranianos nos procuraram, mas a gente não aceitou, eu acho que são os americanos. Então, eu não, eu acho. não me surpreenderia que essa guerra acabasse assim de uma forma bizonha, patética, só que com milhares de pessoas mortas, mas numa manhã passou lá ontem do Trump, entendeu? Se sentir que. Porque aí se acontece o seguinte: o Irã bate em Israel, Israel não resiste. Aí, cara, se os Estados Unidos quiser manter a história, aí ele vai ter que vai ter que fazer o que eles falam, um tapete de bombas sobre o Irã. E aí isso vai ter consequências. Você imagina o Irã transformado numa Gaza gigantesca.
Tudo bem. O Bicalho, os especialistas de armas, né, que eu tenho acompanhado, colocam que, embora os Estados Unidos tenham uma capacidade militar muito grande, ele não tem hoje produção desse tipo de bomba, porque custa muito caro, para Sabe? durar tanto tempo com essa dimensão. Claro, você pode sempre ampliar, mas isso demoraria tempo. Então, parece que esse cenário, dada a extensão do Irã, não é hoje industrialmente possível. Quer dizer, isso com armas convencionais, tá? É, essa destruição nessa escala que você coloca, num país do tamanho do Irã, não é possível com armas convencionais. Então É, é, você vai ter que arregar, você vai ter que criar alguma situação pois daqui a é, então, 5, 6, 7, uma semana, sei lá, você vai ter então que chegar uma se manhã passou lá ontem, ó, não dá é, para ficar com a questão do Ou que é a preço do tragédia petróleo. absoluta, usar armas nucleares, né? Eu é acho uma que isso tragédia não, absoluta. porque não, isso eu não acredito. Eu Não, particularmente não eu acho acredito. Não profundamente acredito. improvável. Eu acho Não. que os Estados Unidos jamais usariam nesse caso. Não, porque aí, Eu acho que aí envolve a China, envolve a jamais Rússia, usaria envolve nesse outras caso. coisas. Aí você Agora, entra na escala mundial. no limite, você poderia ter o risco pelo lado de Israel num cenário desse, onde ele ficasse muito fragilizado, que é o único que teria justificativa, por razões existenciais, para poder fazer. Mas as consequências, de qualquer maneira, seriam igualmente horrorosas, dramáticas, É, na terríveis. verdade, são duas situações existenciais, né? Os dois estão lutando pela sua existência, que é Israel e o Irã, né? Os dois estão, os Estados Unidos não, esses dois Não, estão, esses dois estão. não. Mas é aí por isso que eu acredito que é, entre todo um quadro como esse, é mais fácil o Trump dar um amanhã passou ontem, né? Sim, É o Trump falar, mas olha, de não, De qualquer tudo todo maneira é bem, uma modo, perda. ganhamos, olha, De tem a de qualquer Copa todo do maneira é uma modo, perda, que não Mundo, tem como é escapar. tem que a é Copa do Mundo indiscutível, né? agora, Que e vai embora. infelizmente essa guerra começou, né? Porque É. E- infelizmente essa guerra começou, né? Não, tem esse tipo de coisa. Mas eu acho É assim, isso, eu acho né? que as coisas Acho estão que muito em aberto, sabe? Mas muito, muito em aberto. Isso é uma boa pergunta. A guerra termina antes da Copa do Mundo, né? Será sim ou não? Como é que será a Copa do Mundo com a guerra, com tantos países aí Não, envolvidos? não, a guerra termina até semana que vem, tá certo? Não, a gente não sabe. Perfeito? Até... Será que termina talvez antes do Fla-Flu, né, o Baixa? Eu não sei. Não sei se a guerra acaba antes do Fla-Flu. Vai ver, a gente está fazendo esse programa todo aqui. A gente fala no sábado, o programa a gente lança, vai ser lançado no sábado, e sábado à tarde, antes do Fla-Flu, a guerra já foi que foi, não foi, etc, etc. Ou seja, está muito aberto. Agora, os impactos econômicos estruturais significativos depende do tempo que durar. Isso a gente pode falar. sim, Eu, sim. por enquanto, acho que são coisas que estão no horizonte. Vai depender do tempo, e como o tempo depende disso, né? Dessa coisa. Enfim, é isso, meus amigos. É Eu acho que isso. hoje a Acho que gente por conversou hoje deu, bastante. né? Hoje, É. e olha, só tinha três, hein? E eu fiquei quieto a maioria do tempo, né? Você viu, fui falar, deu mais 19, Imagina 20 se ainda minutos. tivesse no minha com as suas breves considerações. Rapaz, é, Numa que gosta dessa questão econômica, né? Grande Numa teria E colocado se isso. tivesse Numa e Dudu, aí seria rave, né? Se, Saudade, saudade do grande Dudu. Nossa, isso vai a 4 horas de programa se tivesse com o Numa e Dudu, né? Nosso grande eu tô amigo mais para 5, 6, mas tudo bem. Eduardo Costa Pinto, né? Mas Mas é isso. para terminar, eu estava falando com o Prado que são tempos bicudos, né? Mas ontem eu tava vendo de madrugada uma apresentação, não tinha lá no canal do YouTube, quando você fica ali zapeando no YouTube, né? E eu encontrei uma apresentação de um, de um cantor, compositor bastante conhecido na Argentina, que é o Leon Jack, cantando junto com um grupo que é muito legal, um grupo uruguaio, chamado Agárate Catalina, que é uma moda. E ele estava cantando uma canção de um compositor, eu acho que é de um compositor uruguaio chamado Tabarés Cardoso. E o título da música, Baixa, era assim: O que eu aprendi com o tempo. Então, a canção termina com uma estrofe que eu achei assim, muito interessante para esses tempos, né? Que é assim: O que eu aprendi com o tempo a desconfiar daquilo que o tempo me ensinou.
E por isso, às vezes, eu tenho a esperança de que o tempo se equivocou. Então, eu achei isso que achava muito bonito do Tavares, assim, vocês procuram no YouTube pelo John Jag e o Agarat Catalina, que vocês Acho vão que achar. pode colocar lá no, na descrição, né? Pode colocar o Talvez eu link. bote, mas é muito bonito. Seria Que legal, muito nesses bonito. tempos, ou seja, são tempos equivocados, né, Prado? São tempos equivocados mas são apenas tempos, né? Virão outros tempos, já foram outros tempos. Hoje, Esses Bicalho, tempos, hoje o fim, assim, o grande fechamento foi seu. Eu acho que realmente está na hora da gente encerrar depois Isso dessa é. referência é, Ninguém musical. fala mais nada, acabou. Ninguém fala mais é, nada. Ele nos calou a todos. eu acho Ele que calou a todos nós. eu acho que o que cabe a nós é resistir, sobreviver para que a gente possa viver outros tempos, né? Tempos que sejam melhores. Tem que ter essa, eu acho que tem que ter essa esperança de resistir, sobreviver, seguir em frente, porque, como dizia minha velha mãezinha, esses tempos vão passar e virão outros tempos, De né? certa maneira, como era o caso da pandemia, por outras razões, quando a gente começou a gravar esse programa, né? É, Exatamente. ô, É isso. Bicalho, na minha idade, eu digo, tudo passa, eu não tenho dúvida. Eu sou um otimista nesse sentido. O problema é que, para nós que somos mais velhos, não Nós é que somos. nós chegamos lá, quer dizer, nós chegamos esse momento de Exatamente. mudança, né? Em algum momento nós estamos fora, mas eu não tenho dúvida que essa transição vai, alguma ordem melhor vai ser criada dessa desordem. O problema é que o tempo histórico é sempre muito diferente Isso. do tempo das nossas vidas individuais. Essa é a nossa tragédia como seres humanos. Eu prefiro, como diz o uruguaio, imaginar que o tempo se equivocou, né? Que ele pode se equivocar também. Quem sabe o tempo também pode se equivocar. Meus amigos e minhas amigas, um beijo enorme em todos vocês. Queria agradecer muito a todos e a todas por acompanhar a gente nessa conversa. Nos desculpe um pouco pela nossa, nossa própria ignorância, né? Nossa própria incapacidade, muitas vezes, de responder a tudo aquilo que vocês gostariam que nós respondêssemos, mas nós estamos aqui. E como o Prado Bastian começou, né, Bastian? Achei uma bela lembrança. Nós começamos aqui no Conversa, resistindo aos tempos da pandemia, né? E seguimos aqui, né? Resistindo a esses tempos. E, gente, vamos continuar aqui. Espero a atenção de vocês. Um grande beijo, enfim. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue e se cuidem.